Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo Cardoso e nesse vídeo nós vamos fazer a criação de uma máquina virtual. E o que seria uma máquina virtual? É basicamente como se você criasse um computador dentro do seu próprio computador, virtualmente, sem fazer uma alteração no seu sistema operacional principal. Você não vai precisar entrar em BIOS, fazer alteração de ordem de boot, formatar SSD ou HD, nem nada. Você vai fazer simplesmente a inicialização do seu computador. Normalmente, vamos fazer o download e a instalação de um aplicativo, um hypervisor que chama VirtualBox da Oracle, é gratuito e nele nós vamos criar uma máquina virtual. Com ele, na verdade, vamos criar uma máquina virtual para fazer a instalação de outra máquina, de um sistema operacional, sem fazer alteração na nossa máquina base. Então vamos lá, eu estou aqui no Windows 11. Eu vou abrir o navegador de minha preferência, no caso eu vou usar o Chrome, você pode usar o navegador que você preferir, da sua preferência. E aqui na barra de pesquisa eu posso clicar aqui, usar essa barra já abrindo o Google, ou a barra de endereço aqui também funciona como uma barra de pesquisa. Então eu vou colocar aqui VirtualBox Download, escrito dessa forma. Eu vou procurar aqui o primeiro resultado, que é virtualbox.org, assim eu sei que eu estou entrando no site oficial do VirtualBox. Clico aqui. E aqui nós temos já no meio download do VirtualBox Binaries. E eu tenho aqui hosts VirtualBox 7.0.10, pacotes aí da plataforma para Windows, macOS, Intel, Linux, distros, Solaris 11, enfim, tem várias opções. Eu vou clicar aqui nessa opção, Windows Hosts, e ele já fez o download, já mostrou a animação aqui, e ele já iniciou, na verdade, o download, ainda está faltando alguns segundos. O pacote não é muito grande não, ele tem 106 megabytes, é um pacote pequenininho, pode depender um pouco aí da velocidade da sua internet, mas não é nada muito grande, não deve demorar muito. Beleza, ele deu concluído aqui, vou aguardar um instante, ele não... Aí, agora sim, clico aqui uma vez, vou minimizar o Google só para dar uma limpada aqui na área, ele já está em execução, eu já cliquei lá, é só aguardar alguns instantes para fazer a instalação. No meu caso aqui, ele pediu o Microsoft Visual C++ 2019, que não está incluso na minha versão do Windows 11. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa mensagem aqui de canto, vou maximizar de novo, abrir aí o Google Chrome e eu vou colocar o nome desse aplicativo aqui, ó. Vou colocar Visual C++ 2019 Redistribute. Ó, ele já até completou aqui, Redistributable Package. Enter, download do pacote redistribuível do C++. Vou clicar aqui nessa opção, vou aumentar aqui um pouco a janela para ficar melhor a leitura. E aqui eu tenho a opção de download que vai mudar conforme a sua plataforma. Esse pacote está disponível para processadores com arquitetura ARM64 ou ARM64, x86 e x64. Eu vou clicar aqui no x64 porque o meu computador, o meu sistema operacional é de 64 bits. Então eu vou clicar nessa opção aqui. Mais um download aí curtinho, pacote de 24 megabytes. Vou clicar para executar. Eu vou dar o OK aqui nessa parte do VirtualBox, só para fechar a janela, e eu não posso avançar porque está faltando o pacote que eu não fiz a instalação ainda. Vou clicar aqui em Finish, OK, erro durante a instalação, ele já tinha me avisado, e aqui eu tenho o Microsoft C++ 2015 a 2022 Redistributable x64. Eu vou clicar aqui em Eu concordo com os termos e condições da licença e vou clicar no botão instalar. Já deu instalação com êxito, fechar, vou abrir novamente a minha pasta de downloads, onde está aí o meu VirtualBox. Vou clicar aqui duas vezes, executar ele. Agora ele já permitiu passar da instalação ali sem erros na primeira etapa. Next, vou deixar todas essas opções aqui o padrão. Next novamente. E ele me informa que as interfaces de rede vão ser reiniciadas. Então, se você estiver fazendo algum processo que é muito importante, que use rede, pode ser necessário aí você esperar esse processo terminar ou mudar de horário conforme a sua necessidade, porque a interface de rede aí ela pode ser reiniciada. Vou clicar em Yes, eu não tenho nenhum problema com isso. Ele fala que estão faltando algumas dependências do Python, o Win32 API, mas isso aqui não vai ser problema para a gente. E aqui ele já informa que está pronto para ser instalado. Vou clicar aqui em Install, é só aguardar o processo de instalação
do VirtualBox. E na sequência nós vamos abrir o VirtualBox, vamos criar juntos uma máquina virtual, configurar a parte de rede, configurar algumas coisas e depois podemos fazer a instalação de um sistema operacional, seja Windows, seja Linux, seja Windows 11, Windows 10, um Windows Server, um Ubuntu, Lubuntu, qualquer sistema operacional que seja compatível aí. Eu vou deixar marcada essa opção Start Oracle VM VirtualBox 7.0.10 After Installation, Finish. E automaticamente ele já vai buscar aí, já vai executar o VirtualBox para a gente. Então aqui é a interface principal do VirtualBox. E aqui eu já vou dar uma dica para quem está utilizando o VirtualBox em um notebook. Alguns notebooks não têm uma tecla que geralmente é utilizada pelo VirtualBox como um atalho importante, uma função dentro do VirtualBox, que é o Ctrl direito do teclado. Então dá uma olhada aí no seu teclado, principalmente se você tiver com notebook. Teclado de computador geralmente tem o Ctrl direito, mas dá uma olhada aí e já aproveita e informa pra gente, por favor, qual que é a marca e o modelo do seu notebook que não tem Ctrl, ou se tem o Ctrl, também é uma curiosidade, não é muito comum, já coloca aí nos comentários pra gente também. Então se você não tiver essa tecla, vem aqui em Arquivo, Preferências, Entrada, e aqui muda da aba Gerenciador do VirtualBox para a aba Máquina Virtual. E é justamente essa tecla aqui, ó, Combinação de teclas do hospedeiro. Que, como eu falei, o padrão já é o Ctrl direito, então tá aqui Right Ctrl. E é só clicar aqui e você vai definir uma outra tecla. Quando eu estou em um notebook que não tem a tecla Ctrl do lado direito do espaço ali, na parte direita do teclado, geralmente eu coloco um F1. F1 geralmente é uma tecla que é raro uma aplicação usar, geralmente é um pedido de ajuda, então eu acabo definindo essa tecla. Então é só clicar aqui, mudou, ele já está marcado aqui um pouco mais escuro embaixo, está piscando o cursor aqui, eu vou apertar o F1, pronto, aí já está ok. Beleza, atalho configurado conforme a necessidade aí de vocês, alguns vão precisar e outros não. Nós temos aqui ferramentas, preferências, importar, se você quiser importar uma máquina virtual já existente, o exportar e o novo, além do acrescentar aqui. Nós vamos clicar na opção novo e aí nós temos uma tela pedindo um nome para uma nova máquina virtual. Então eu vou colocar aqui VM Teste 1. Só que você pode colocar o seu sistema operacional. É interessante, eu vou colocar aqui na verdade Linux Mint. E olha só, aqui embaixo em tipo estava o Windows. E ele tinha selecionado o Windows 10 como versão. Quando eu coloquei Linux Mint, automaticamente ele mudou para Linux e Ubuntu. Por quê? O Linux Mint, o VirtualBox já sabe que ele é baseado no Ubuntu, então ele já alterou essa configuração aqui para ter uma melhor compatibilidade dos adicionais para convidados que nós vamos fazer a instalação depois. Outra coisa importante aqui é que no meu caso eu vou instalar o Linux Mint, mas o processo de criação da máquina virtual é idêntico se você for fazer a instalação de um Windows Server, de um Windows 10 ou um Windows 11. A única coisa que muda mesmo é aqui em tipo e versão. Somente isso, nada mais. Então aqui a pasta ele já está C Users, administrador, VirtualBox VMs, que é uma pasta padrão, mas você pode alterar isso aqui, principalmente se você tiver o intuito de fazer a instalação da máquina virtual em um outro HD, uma unidade D, E, F, G, assim por diante. E aqui ele pede a imagem ISO, selecione a imagem ISO a ser conectada à máquina virtual ou utilizada para a instalação desassistida. Então eu vou clicar aqui nessa opção Outro, ele vai abrir uma janela, eu vou lá em Downloads e aqui eu tenho uma ISO do Linux Mint 21.2 Cinnamon de 64 bits. Ok, automaticamente ele já bloqueou aqui, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em pular instalação desassistida, porque dessa forma ele vai me dar a opção de fazer a instalação manual mesmo e vai mostrar o mesmo passo de instalação como se eu estivesse fazendo a instalação em uma máquina física. Se eu desmarcar isso aqui, ele vai detectar o sistema operacional e já vai fazer uma instalação meio que automática. Então eu vou deixar marcado, pular, vou clicar aqui em próximo. Aqui eu vou definir a quantidade de memória RAM do computador da máquina virtual. Um ponto importante aqui é o seguinte, vou clicar aqui no menu, na barra de tarefas, vou clicar em gerenciador de tarefas e aqui nós vamos até a aba desempenho. E aqui nós conseguimos ver o total de memória RAM da máquina física, da máquina que eu estou usando agora. Eu tenho um total de 16 GB e estão sendo utilizados 2,9 GB. Então aqui eu consigo ver a quantidade de memória RAM que eu posso alocar
para a máquina virtual ou não. Aqui embaixo ele mostra a quantidade disponível em 13,1 GB. Então eu tenho que trabalhar ali com um determinado limite. Como eu vou fazer a instalação de uma máquina Linux, 4 GB são bastante. Mas se vocês forem fazer a instalação de um Windows 10 ou Windows 11, é ideal utilizar ali pelo menos uns 8 GB se a sua máquina tiver uma quantidade de memória física que permita isso. Se não permitir, você coloca ali pelo menos uns 3, no mínimo 4 GB, eu acho que seria ideal para fazer a instalação de uma máquina com Windows 10 e talvez o Windows 11 também. Uma máquina com Windows 7, uns 2 GB já é o bastante. Então eu vou colocar aqui 4 GB e eu tenho um pouco mais embaixo a quantidade de processadores. Isso aqui vai entrar novamente aqui no gerenciador de tarefas. Eu vou clicar aqui em CPU. O que eu tenho aqui é um AMD Ryzen 5 1600 de 6 núcleos. Ele tem originalmente 12 threads. Mas o que acontece? Lembra que eu falei agora há pouco para vocês sobre vocês estarem em uma máquina física, eu estar em uma máquina física? Na verdade, eu estou rodando essa máquina aqui dentro de uma máquina física. Então essa máquina, esse Windows 11, ele está sendo executado em uma máquina virtual. E eu não tenho todos os núcleos alocados aqui para a máquina. Por isso que aqui a quantidade de núcleos eu não tenho 6/12. Eu tenho, na verdade, 4 processadores virtuais. Então, sabendo que na minha máquina eu tenho 4 processadores, eu posso colocar aqui até 4. Mas no meu caso eu vou colocar 3, eu vou deixar um aqui de reserva, digamos assim, para se acontecer de alguma aplicação usar todo o processamento da minha máquina, eu não ficar com tudo travado. Então eu vou deixar 3, para mim tá ótimo. Vou clicar aqui em próximo e agora eu tenho a opção de disco rígido virtual. Por quê? Como eu não estou trabalhando com uma máquina física, eu não tenho um disco físico conectado no meu computador. Então eu vou fazer a criação de um disco virtual. Ele pede aqui o tamanho do disco, ele sugeriu 25 GB. Eu vou colocar aqui 40 GB. E aqui um ponto importante eu vou vir aqui no explorador de arquivos, computador, e você tem que ver quanto de disco você tem disponível para você não acabar ficando sem espaço. Então, no meu caso, na minha máquina eu tenho 53,5 GB livres. Sabendo disso, eu vou colocar aqui, posso colocar 40 GB. E aqui eu tenho uma outra opção que é pré-alocar tamanho total. Por quê? O disco virtual ele vai crescendo, o arquivo virtual que está dentro do meu disco físico, ele vai crescendo conforme a minha necessidade. Então, por mais que eu tenha definido aqui 40 GB, ele só vai ocupar 40 GB quando a máquina virtual exigir realmente estiver ocupando ali 40 GB nessa instalação, na máquina virtual. Antes disso, vamos supor, eu instalei o sistema operacional e a instalação finalizada usou 10 GB. Então eu vou ter um arquivo de 10, 11 GB ali mais ou menos no meu computador. E ele vai estar limitado a até 40 GB. Se eu colocar em pré-alocar o tamanho total e eu colocar 40 GB, ele vai demorar um pouco quando eu clicar em próximo, porque ele vai criar um disco virtual, um arquivo, na verdade, referente a um disco virtual, e esse arquivo vai ter um total de 40 GB. Então o tempo de alocação ali do disco vai ser o tempo necessário para criar esse arquivo de 40 GB no seu SSD, no seu HD ou no dispositivo de armazenamento que você quiser. Então, por causa disso, eu não preciso usar 40 GB logo de cara, então eu não vou selecionar pré-alocar o tamanho. Agora eu vou clicar aqui em próximo, ele me dá um resumo, o nome da máquina, o tamanho, alguns recursos, processador, quantidade de memória e etc. Vou simplesmente clicar em finalizar. Cliquei em finalizar, agora temos um outro passo. Por quê? Esse passo ali de criação foi um passo básico, uma criação básica, mas nós precisamos configurar mais algumas coisas. Então, com a máquina virtual, eu vou clicar aqui em configurações. Mas olha só, se eu clicar em ferramentas, o menu muda, tá bom? Então, se tiver dessa forma e você quiser iniciar a máquina, tem que clicar aqui na lista. E aí sim, configurações, iniciar, acrescentar, novo e etc. Então vamos clicar aqui em configurações. Na sequência eu vou clicar aqui em armazenamento. E aqui eu tenho uma controladora IDE que está já com o Linux Mint 22.2 Cinnamon, que é basicamente a ISO que eu fiz o download do sistema operacional para fazer a inicialização da máquina. E eu tenho uma controladora SATA Linux Mint.VDI. Esse .VDI aqui é justamente o seu disco virtual. E o Linux Mint ele puxou porque esse foi o nome que eu criei para essa máquina virtual. Se você colocar um Windows Server, vai estar aqui escrito Windows Server, a versão e etc, conforme o nome que você colocar. Eu vou clicar aqui em rede
nós temos a opção aqui, habilitar placa de rede, está como conectado a NAT. Só que no meu caso, eu vou mudar para Bridge. Por quê? Essa configuração em modo Bridge, ela simula como se a placa de rede disponível para a máquina virtual tivesse conectada fisicamente em um switch. Vamos supor, você tem o seu computador está lá com um cabo de rede conectado no switch. Em modo Bridge, é como se você pegasse a porta do lado do switch e conectasse ali um cabo da máquina virtual. O mesmo vale se você estiver conectado em uma rede sem fio. A única questão é que ao invés de usar um adaptador de rede cabeada, você vai utilizar o adaptador, a Bridge, através do adaptador de rede sem fio do seu computador, do seu notebook. No meu caso é o bastante, eu não preciso de outros adaptadores, não preciso nesse cenário de agora fazer nenhuma outra modificação, apesar de ter aqui o avançado. Então agora sim, eu simplesmente clico no OK e vou clicar em iniciar, e aí ele vai inicializar essa máquina virtual. Eu vou abrir aqui o gerenciador de tarefas para vocês verem. Ele já aumentou aí o processo e a quantidade de memória já aumentou um pouquinho aqui também, e ela vai continuar aumentando conforme a necessidade da minha máquina virtual. Ele mostrou aqui uma mensagem de autocaptura de teclado. Ele já está falando para você que ele autocaptura o teclado e o mouse quando você clicar aqui dentro da VM, e ele já avisa para a gente que nós precisamos usar a tecla de hospedeiro, que foi justamente aquela que no começo do vídeo eu mostrei, depois de instalar na verdade o VirtualBox, eu mostrei lá que geralmente é o Ctrl direito e eu mudei para F1 porque tem teclados que não tem o Ctrl direito. E ele já está avisando isso porque, olha só, eu vou clicar aqui para ele fechar essa mensagem. Pode acontecer de, olha só, outra vez uma mensagem aí, para deixar bem frisado, por que ele está repetindo tantas vezes? Porque ele prende. Olha só, eu estou mexendo o meu mouse de um lado para o outro e basicamente ele sumiu, desapareceu, porque eu estou preso dentro da VM. Se eu usar o meu teclado, eu consigo mexer dentro da VM, mas eu estou preso, não consigo fazer outra coisa. O que eu preciso fazer é apertar a tecla de hospedeiro, que no meu caso agora é o F1. Olha só, meu mouse voltou. Observem aqui nessa setinha quando eu clicar no meio. Capturar, beleza, olha lá, ficou verde ali uma seta para baixo. Se eu apertar o F1 ou o Ctrl, se vocês não mudaram o atalho, ele vai liberar. Então, eu não vou precisar fazer isso aqui sempre, tá, pessoal? É só em telas especiais. No caso aqui, a tela de boot, tela de inicialização. Depois que o sistema operacional já está instalado, tudo certinho, não faz mais isso. Você consegue navegar aí por dentro e fora da máquina sem nenhum tipo de problema, sem necessidade de ficar apertando a tecla de hospedeiro, nem nada do tipo. Então, aqui, você pode, sabendo já disso, você pode marcar não mostrar esta mensagem novamente e deixar ele capturar normalmente, porque agora você já sabe que tem que apertar essa tecla. E a partir daí é só fazer a instalação do sistema operacional normalmente. Se eu tivesse utilizado uma ISO do Windows 10, do Windows 11, ia mostrar a tela de inicialização aqui da instalação do sistema operacional. Normalmente, a partir daí era só prosseguir como se tivesse diretamente em uma máquina física, fazer o particionamento de disco, instalação, pedir para reiniciar algumas vezes ali e simplesmente continuar o processo. E já que esse vídeo não é da instalação de um Linux ou de um Windows, mas sim do download, a instalação do VirtualBox, a criação da máquina virtual, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, clique no like. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, um abraço e tchau!